Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Vamos passar a vez para o nosso irmão Luiz Cláudio. Fique à vontade, Luiz. Gente, boa noite a todos e a todas. A todos que estão em casa e a todos que enfrentaram essa chuva e chegaram até aqui. Atendendo a um pedido da minha filha, que deve estar me assistindo de casa, ela pediu que eu fizesse a palestra de Toquinha. Eu já vou entrar no espírito do Natal aqui. Eu vi esse pacote e falei, é uma toquinha. Obrigado pela introdução aí do Ricardo, ele já clareou o que é o espírito do Natal. Eu vou pedir licença para vocês para eu tirar essa máscara. É muito ruim fazer uma palestra de máscara, principalmente para quem usa óculos, né? Porque a gente não enxerga nada. E para quem já teve Covid 2 vezes e fica sufocado aqui atrás. Agora a gente tem que trabalhar presencial, voltou o trabalho presencial, é de máscara o dia inteiro, é uma verdadeira tortura. Tá boa a toquinha aqui? Mas pior do que fazer uma palestra de máscara é fazer uma palestra para um público que está de máscara. Sabia disso? Porque a gente não vê a reação das pessoas, a gente não sabe se elas estão sorrindo, fazendo cara de que estão gostando, se estão rindo das piadas, ou se estão de cara fechada, séria e não estão gostando de nada. Ou ainda, tem gente até que dorme de olho aberto, né? Ou ainda estão dormindo de olho aberto e a gente não sabe nem se elas estão dormindo, porque a máscara não deixa ver se elas estão babando, né? Mas brincadeiras à parte, existem pessoas que usam máscara mesmo quando não está tendo pandemia, né? Não, Tânia? Não essa máscara física aqui, mas as máscaras da personalidade. As máscaras que o ego se utiliza para esconder a dor e as fragilidades do indivíduo. Aliás, a palavra personalidade vem do latim, persona, que significa justamente máscara. O indivíduo se utiliza dessas máscaras muitas vezes para ser aceito pelo outro, para ser aceito pelo grupo. E dessa forma, ele vai estar sempre aparentando algo para o outro, vai estar vivendo de aparências, como se ele estivesse representando um papel, um personagem. Ou como dizia meu irmão, eu convidei ele, mas acabou que ele não veio. Ele dizia, como se usássemos um outdoor em cima da cabeça, em que a pessoa mostra como que ela quer que os outros a vejam, e não como ele realmente é. E o melhor exemplo disso são as redes sociais, né? Em que as pessoas passam uma imagem que nem sempre corresponde à realidade do que elas estão vivendo. Às vezes a pessoa está passando por um processo de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, de solidão, e posta uma foto lá no Facebook, no Instagram, como se fosse a pessoa mais feliz do mundo, como se estivesse muito bem resolvida, que é como ela quer ser vista pelos outros. Esse mecanismo do ego, ele faz parte do nosso processo de amadurecimento emocional. Só que ele esconde a nossa verdadeira natureza. Esconde a nossa essência divina e nos distancia dos objetivos superiores da nossa existência.
Agora a Isa tirou a máscara, dá para ver que ela está gostando da palestra. Mas com a chegada do Natal, somos constrangidos a fazer uma reflexão sobre a nossa existência, sobre a nossa essência, sobre a nossa realidade espiritual. É por isso que muitas pessoas entram em depressão no Natal, porque inconscientemente percebem o tanto que estão vivendo distantes de sua essência, o tanto que estão vivendo distantes daquilo que realmente é relevante para o seu crescimento espiritual. E isso acontece porque no Natal somos envolvidos pelo espírito do Natal, pela aura do Natal, como se o Cristo se aproximasse mais da terra nesse período. E a presença do Cristo é capaz de provocar essa revolução dentro de nós. O Evangelho está repleto de passagens em que a simples presença do Cristo era capaz de curar e transformar muitas pessoas. Como quando ele surgiu às portas de Damasco para o orgulhoso doutor da lei Saulo de Tarso. Saulo estava indo para Damasco para matar o cristão Ananias, quando de repente surgiu um sol à sua frente, que o deixou literalmente cego, e em seguida ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou Jesus. Envolvido por aquela energia divina, Saulo caiu do cavalo e começou a chorar copiosamente. A partir desse encontro com o mestre, Saulo se transformou em Paulo de Tarso, o maior difundidor da Boa Nova do Cristo. Essa energia divina, que era capaz de curar e transformar tantas pessoas, que transformou Saulo de Tarso, era a aura do Cristo. A aura é um campo energético que circunda o nosso corpo, que circunda o nosso ser. E como vocês devem saber, a aura tem cor. E ela pode mudar de coloração dependendo do nosso estado emocional e da nossa saúde. Normalmente ela tem uma coloração puxada para o rosa e azul, como pode ser visto naquelas fotos Kirlian. Não sei se vocês já viram. Kirlian é um aparelho capaz de fotografar esse campo energético. O Sérgio uma vez trouxe aqui a foto Kirlian da mão dele quando ele estava com Covid, né, Sérgio? Que cor que tinha a aura naquela foto? Tonalidades azul, rosa e vermelho, né? Aquelas Por aí, degradê. exatamente. Você estava bem. Certa vez eu vi uma foto Kirlian da mão de um médium passista. Uma foto antes do passe e uma foto durante o passe. Antes do passe você via aquela energia em volta do dedo do médium, como qualquer outra foto Kirlian. Mas durante o passe podiam ser vistos raios brancos saindo da ponta do dedo, uma coisa impressionante. A gente acha que passe é só isso aqui. Raios brancos saindo, né? Raios energéticos. É uma foto que está lá na internet, se vocês procurarem no Google, foto Kirlian com K, durante o passe, vocês vão ver várias fotos desse tipo, dos raios saindo da ponta do dedo. Para a maioria das pessoas, a aura se expande a uma distância de 1 a 2 centímetros. Mas Divaldo Pereira Franco conta em uma palestra que certa vez Chico Xavier contou para ele que pesquisadores de um laboratório de parapsicologia
procuraram o Chico para fazer a medição de sua aura com o aparelho Kirlian. E o resultado dessa medição mostrou que a aura de Chico tinha 20 metros de comprimento. É como se fosse daqui até o final aqui do salão. E os espíritos superiores nos falam que a aura do Cristo é capaz de envolver toda a terra com a energia do mais puro amor. No dia 18 de abril de 2010, ocorreu o encerramento do terceiro Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, com o tema central Chico Xavier, mediunidade e caridade com Jesus, em comemoração ao centenário do nascimento de Chico. 4 dias depois, ou seja, no dia 22 de abril, a médium Marta Antunes de Moura psicografou uma mensagem na Federação Espírita Brasileira, recebida do espírito de Ivone Pereira. Ela que foi a autora do livro Memórias de um Suicida. Essa mensagem foi divulgada posteriormente na revista Reformador, número 2177, de agosto de 2010. Nessa mensagem, Ivone Pereira conta que a equipe espiritual da qual ela fazia parte descobriu no umbral uma comunidade de suicidas. Mas o que chamou a atenção da equipe é que a população dessa comunidade estava sempre aumentando. Então eles descobriram que havia nas proximidades, numa região de difícil acesso, uma organização do astral especializada em levar as pessoas ao suicídio. Ivone Pereira conta que ela ficou estarrecida com o que viu. Os suicidas eram levados até um laboratório dessa organização para serem torturados. E por meio de técnicas, recursos e equipamentos sofisticados, os especialistas extraíam dos suicidas elementos mentais de desespero, que depois eram implantados nos encarnados para levá-los ao suicídio. Após a equipe receber a visita de um mensageiro do mais alto, foi definido um plano de ação para desarticular a organização, o que resultou numa série de ações que foram desenvolvidas ao longo de 18 meses. E dentre essas ações, a equipe participou de treinamentos para aprender a liberar vibrações mais sublimadas, que pudessem servir de matéria mental pura, para erguer um campo de força energético ao redor do local. E durante esse trabalho, a equipe percebeu que o mais difícil não era desmanchar a organização. O maior desafio seria convencer os dirigentes da organização a não praticarem mais aquele tipo de maldade. E diversas tratativas foram feitas nesse sentido, sem sucesso algum. A única coisa que a equipe conseguiu foi convencer os dirigentes da organização a participarem do encerramento do terceiro Congresso Espírita Brasileiro. E os dirigentes, então, foram trazidos para Brasília, para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Após a prece de encerramento do Congresso, o público presente
começou a cantar uma música pela paz, uma música de Nando Cordel. E foram acompanhados pelos espíritos desencarnados que também estavam participando do evento. Os dirigentes da Organização das Trevas a tudo assistiam, sem demonstrarem qualquer sensibilidade para o que estava acontecendo. De repente, um jato de luz desceu pelo teto do auditório e envolveu todas as pessoas que estavam presentes no local, encarnados e desencarnados. Nesse momento, os dirigentes da Organização das Trevas caíram de joelhos e começaram a chorar aos prantos. Aquela luz começou a se expandir para além das paredes do auditório, ganhando a cidade. Brasília se encheu de luz. O ar, o solo, as águas, as plantas, os animais, os prédios e todas as pessoas da cidade foram banhadas por uma luz pura e cristalina. Estupefata e maravilhada, Ivone Pereira disse que parecia que uma nova estrela estava surgindo. A luz continuou a se expandir, alcançando todos os recantos do Brasil, e depois alcançando as Américas e todos os demais continentes, até atingir os polos do planeta, para em seguida se projetar em direção ao infinito. Jesus havia se aproximado da terra, em uma brevíssima visita de luz, de amor e de compaixão. E Ivone Pereira finaliza dizendo que jamais havia presenciado tanta beleza e tanta paz. Esse caso narrado por Ivone Pereira nos dá a dimensão do que a simples aproximação do Cristo ao nosso planeta é capaz de provocar. E na literatura espírita vamos encontrar outras referências sobre o impacto dessa aproximação. No livro Maria de Nazaré, o espírito Miramês conta que para que o Cristo pudesse encarnar na Terra, ele precisou fazer uma descida vibratória que durou 1000 anos. E durante esse período, Jesus ficou mais próximo ao planeta, o que provocou o desenvolvimento de muitas civilizações. O Cristo se aproxima mais da Terra, com certeza, nos momentos em que a humanidade mais precisa. Nos momentos de maior sofrimento da humanidade, ou nos momentos em que se faz necessário definir novos rumos para a nossa humanidade, uma vez que Jesus é o governador do nosso planeta. E também nos momentos em que a humanidade consegue sintonizar com Cristo de uma forma mais intensa, como provavelmente durante o período do Natal, e como provavelmente durante um acontecimento de uma história de Natal que eu vou contar agora para vocês. O ano de 1914 marca o início de um dos conflitos mais letais da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, em que morreram 10 milhões de pessoas. Nessa guerra foram utilizadas, inclusive, armas químicas, gases venenosos. De um lado estava a Alemanha, e do outro, a Inglaterra e a França, dentre outros países. 2 meses depois do início da guerra, a Alemanha iniciou uma ofensiva para invadir a França, pelo norte, na fronteira com a Bélgica. O que a Alemanha não contava é que a Bélgica
ofereceria resistência. Enquanto a Alemanha se digladiava com a Bélgica, houve tempo para que o exército inglês atravessasse o Canal da Mancha e se juntasse ao exército francês para montar uma linha de defesa perto da fronteira. Depois que a Alemanha se livrou da Bélgica, ela encontrou a defesa montada. Depois de 6 semanas de batalha, criou-se um impasse. Nenhum exército conseguia avançar e nenhum exército recuava. Foi então que os exércitos começaram a cavar as trincheiras, que percorreram toda a extensão da fronteira norte, chegando a cobrir uma distância de 1.000 quilômetros. É como se fossem trincheiras cavadas daqui até o Rio de Janeiro, dos dois lados, dos dois exércitos, né? Aqueles buracos enormes que onde os soldados ficavam atrás de sacos de areia, que foi muito bem retratado naquele filme 1917, um filme muito interessante que foi filmado numa tomada só. E às vezes as trincheiras dos exércitos inimigos ficavam muito próximas umas das outras, numa distância de até 140 metros. E no meio das trincheiras, entre uma trincheira e outra, ficava a chamada Terra de Ninguém. E os exércitos ficaram posicionados nas trincheiras durante muito tempo. Por isso que essa guerra ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Isso foi só uma introdução para a contextualização da história. E o mês de dezembro foi se aproximando com os exércitos entrincheirados. Uma semana antes do Natal, vários soldados revelaram que sentiram uma atmosfera diferente no ar. Atmosfera entre aspas, porque na verdade eles sentiram a psicosfera do ambiente, sentiram o ambiente espiritual. E seguindo suas tradições natalinas, os alemães começaram a enfeitar o topo das trincheiras com velas. A semana passou e finalmente chegou a noite de Natal. Foi uma noite muito fria, porque havia geado durante o dia todo. Em determinado momento, os ingleses começaram a ouvir um som que vinha do lado alemão. Inicialmente, os ingleses acharam que os alemães estavam tramando alguma coisa, que eles estavam preparando alguma armadilha. Mas um soldado inglês que estava mais próximo das trincheiras inimigas descobriu que som era aquele. Os alemães estavam, na verdade, cantando uma música. E uma música muito conhecida, que é assim, ó. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor. Por aí vai. Só que, logicamente, eles cantavam em alemão. Querem saber como é? É assim, ó. Stille Nacht, stille Nacht. Meu alemão é mais ou menos. Sensibilizados com aquela música, os ingleses também começaram a cantar Noite Feliz, junto com os alemães. Só que em inglês, Silent Night, formando um perfeito coral natalino. Os dois exércitos inimigos cantaram juntos Noite Feliz, cada um no seu idioma. E a cantoria varou a madrugada. Os exércitos cantaram juntos não somente Noite Feliz, mas muitas outras canções natalinas. E em determinado momento da madrugada, os soldados começaram a gritar para o outro lado: Feliz Natal! Ou melhor, Merry Christmas! No dia seguinte, que amanheceu com a temperatura mais amena,
aconteceu o inimaginável. Movidos pelo espírito do Natal, os alemães começaram a colocar as cabeças para fora das trincheiras, balançando panos brancos em uma das mãos e segurando pequenas árvores de Natal iluminadas na outra. Essa era uma atitude extremamente arriscada, porque sempre havia um sniper, que é aquele atirador de elite, pronto para atirar em quem colocasse a cabeça para fora das trincheiras. Por isso que os alemães saíam gritando, don't shoot, don't shoot, não atirem. Eles falavam com um leve sotaque alemão, don't shoot. Os alemães saíram das trincheiras e se deslocaram para o lado inglês. E sensibilizados com essa atitude, os ingleses fizeram o mesmo e se deslocaram em direção aos alemães. Quando os soldados se aproximaram uns dos outros, eles apertaram as mãos, se abraçaram e desejaram Feliz Natal uns aos outros. O primeiro ato dos dois exércitos foi enterrar os corpos dos soldados de várias nacionalidades que estavam na terra de ninguém, para dar a eles um enterro digno, um enterro cristão. Soldados cavaram juntos as covas e enterraram juntos os corpos. E depois do enterro coletivo, os soldados começaram a se confraternizar. Eles trocaram presentes de Natal, roupas, botões, capacetes, alimentos, bebidas, cigarros, cartas, tudo que eles tinham à mão, eles trocaram. E depois eles contaram piadas. E os soldados riram das piadas, contaram histórias dos familiares, mostrando as fotos que tinham, e falaram da saudade que sentiam. Um tenente inglês contou que um de seus subordinados era barbeiro. Barbeiro de fazer a barba, não um barbeiro do trânsito, né? E o tenente viu um soldado alemão de joelhos, enquanto o soldado ia sua barba, passando a navalha perto de sua jugular, numa atitude de total confiança do soldado alemão. E por fim, sabe-se lá de onde, alguém apareceu com uma bola de futebol. E os dois exércitos fizeram a partida mais memorável da história. Ingleses contra alemães. O jogo teve até um juiz. E a partida terminou... Foi mesmo? Sei que os alemães ganharam. Acho que foi 7-1. Não, minto. Foi 3-2 para os alemães. Foi um jogo limpo que não teve um único pontapé desleal. Esse acontecimento ficou conhecido como a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. E ele se repetiu em vários pontos simultaneamente, naquelas trincheiras de 1.000 quilômetros de extensão. Essa história não poderia representar melhor o verdadeiro espírito do Natal. Soldados inimigos baixando as armas e se abraçando, se confraternizando. Da mesma forma que esses soldados, também deveríamos nos desarmar. Não somente largando os nossos fuzis, nossas metralhadoras, nossos tanques, nossos canhões. O sentido de nos desarmar também está em nos desfazer de nossas defesas emocionais contra o nosso próximo, deixando cair as nossas máscaras do ego para nos aproximarmos de nossa essência divina e assim termos condições de nos amar. Dessa forma, conseguiremos colocar em prática o ensinamento máximo do Cristo. Ama teu próximo como a ti mesmo. E numa visão da psicologia profunda,
Poderíamos dizer essa frase de trás para frente: ama a ti mesmo, se quiseres amar o teu próximo. Como vimos nas histórias que contamos, a presença do Cristo com sua energia do mais puro amor é capaz não somente de aliviar os nossos sofrimentos, mas é capaz também de despertar em nós os nossos valores, os nossos sentimentos mais elevados. É capaz de despertar nossa luz interior, nossa essência divina. É por isso que Gandhi dizia que o amor pleno de um único homem é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Vários companheiros já revelaram que foram as lágrimas, quando sentiram a aproximação de um mentor espiritual ou de um espírito iluminado qualquer e foram envolvidos pela energia de um amor imenso. Essas não foram lágrimas apenas de alívio do sofrimento. As lágrimas também caíram porque naquele instante tiveram um despertar momentâneo de sua consciência, tiveram um despertar momentâneo para a sua realidade espiritual, provocado pela energia daquele espírito. E quando nossa consciência se expande e despertamos para a nossa realidade, a de que somos espíritos imortais, em mais uma breve passagem pelo corpo físico para o nosso aperfeiçoamento moral, aí nesse momento acontece conosco algo incrível. Passamos a olhar para o nosso semelhante com mais amor, com mais empatia, com mais compaixão. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. No Natal, comemoramos o nascimento do maior espírito que já passou pela face da terra. Jesus já era um espírito puro quando a terra ainda era uma bola de fogo, há 4 bilhões de anos atrás, sem ter escrito uma única linha e tendo convivido com os homens por apenas 3 anos. Ele provocou a maior revolução da história da humanidade, a revolução no coração dos homens. E essa revolução continua repercutindo até hoje, 2000 anos depois. Jesus veio revelar as leis divinas para os homens. E ele traduziu essas leis por meio de seus ensinamentos sublimes e de sua vivência, que sempre refletiu o mais puro amor pelo ser humano. Jesus veio ao mundo para guiar a humanidade em direção à luz, em direção à nossa própria luz interior. Se ele não tivesse vindo ao mundo, a humanidade levaria milhares e milhares de anos a mais para chegar aonde chegamos. Na linguagem dos antigos, Jesus veio implantar o reino de Deus entre os homens. E no tempo em que os profetas anunciavam a vinda do Messias, questionava-se onde seria implantado esse reino de Deus. A oradora espírita Maíse Braga conta que após o nascimento do Cristo no estábulo, quando um dos reis magos estava com o menino Jesus no colo, ele perguntou para os demais companheiros onde eles achavam que seria implantado o reino de Deus, em que templo, em que cidade, em que região. E nesse momento, o menino Jesus bateu 3 vezes com a sua mãozinha no lado esquerdo do peito do rei mago, como se estivesse dizendo: o reino de Deus será implantado no coração dos homens. Esse reino de Deus que Jesus trouxe até nós
não está em algum local específico, não está em templos de pedra, em cultos exteriores, em gurus de seitas ou em líderes religiosos. O reino de Deus só pode ser encontrado no coração dos homens, ou seja, nos sentimentos mais sublimes do Espírito, no despertar de nossa luz interior, de nossa essência divina e na vivência dos ensinamentos do Cristo. Ao longo do tempo, a humanidade foi se distanciando da essência do cristianismo. Foi se afastando da pureza dos ensinamentos do Cristo e, consequentemente, foi se afastando do verdadeiro espírito do Natal. Jesus sabia que a humanidade ainda não estava pronta para compreender seus ensinamentos. Sabia que eles seriam mal interpretados, deturpados, adulterados, que a essência se perderia para dar lugar à forma, ao culto exterior, à letra que mata, enquanto o Espírito vivifica, como está na Bíblia. É por isso que depois Jesus enviou à terra seu discípulo mais amado, o discípulo mais próximo, que mais compreendeu e mais amou o Mestre, João Evangelista. Quando Jesus disse a ele: João, importa que fiques até que eu volte. João atendeu ao pedido do Mestre e permaneceu nas proximidades da terra por 1000 anos, para reencarnar depois, no século XII, no coração verde da Itália, como Francisco de Assis, para resgatar a essência do cristianismo, para resgatar a pureza dos ensinamentos do Cristo e para reacender a luz do amor no coração dos homens. Mas Braga também conta que certa vez Emmanuel mostrou para Chico, numa tela fluídica, que não é a tela do VAR, numa tela fluídica, de um fato ocorrido na época do Cristo, que demonstrava como que a luz do amor estava presente no coração dos homens, quando Cristo estava entre nós. E a história foi se desenrolando aos olhos de Chico de uma forma muito viva, como se ele estivesse regredindo ao passado. Jesus estava desaparecido há alguns dias, e um jovem soldado romano de apenas 18 anos, que havia se convertido ao cristianismo, foi acusado pelos próprios soldados, colegas, de esconder Jesus. Ele então foi levado até as autoridades da época para ser interrogado. Onde está Jesus? Você é cristão e com certeza sabe onde ele está escondido. Diga logo onde ele está. E com desassombro, o rapaz respondeu: Queres encontrar Jesus? Pois eu vou contar onde ele está escondido. Ele está aqui no meu coração. Sem pensar duas vezes, a autoridade ordenou: então arranquem-lhe o coração. Um soldado se aproximou do rapaz e, com uma faca na mão, arrancou seu coração. O corpo do rapaz caiu morto no chão, mas seu perispírito permaneceu de pé e seus olhos espirituais continuaram a fixar a autoridade com compaixão. Nesse momento da história, uma luz dourada penetrou o quarto de Chico e ele quase não conseguia manter os olhos abertos, tamanha luminosidade. Parecia que um sol havia surgido no seu quarto.
Foi então que Chico percebeu que o jovem soldado cristão estava na sua frente. A luz que saía do peito do rapaz, onde faltava um coração, era tão intensa que iluminava todo o quarteirão. Chico conta que esse foi o espírito mais iluminado que ele já viu. A luz que o coração desse rapaz emanava revelava um espírito que havia assimilado os ensinamentos do Cristo e que vivenciava esses ensinamentos, movido pela mais profunda fé. Viver o espírito do Natal é acender essa luz em nossos corações, é reviver aquilo que Jesus nos ensinou. É sair do nosso egocentrismo e olhar para o nosso lado, onde existe tanto sofrimento e tanta dor. Quando nós participávamos do grupo jovem, há muito tempo atrás, sempre dedicávamos um tempo da noite de Natal para ir às ruas, para levar roupas, cobertores, alimentos e principalmente uma palavra amiga para as pessoas que viviam nas ruas. Certa vez, nosso grupo estava atendendo várias pessoas ali nas proximidades da igreja Dom Bosco. E quando nos preparávamos para ir embora, um companheiro do nosso grupo, ele viu num local mais afastado uma moça sentada em um canto da rua. Ela estava de cabeça baixa, com a cabeça mergulhada entre os joelhos. Nós nos aproximamos lentamente, oferecemos agasalho, alimento e começamos a conversar com ela. Depois de um bom tempo de conversa, ela foi ficando mais à vontade e ela nos revelou, chorando, que naquela noite ela pretendia se matar. Mas ela disse que desistiu depois de ter conversado conosco. Experiências como essa, vivenciadas pelo nosso grupo jovem, experiências vivenciadas pelo grupo Irmã Dulce, que faz um trabalho maravilhoso no hospital de base. Essas experiências sempre estavam presentes na vida dos primeiros cristãos, não somente em um determinado dia do ano, mas em todos os dias de suas vidas. Eles viviam os ensinamentos do Cristo intensamente, movidos por um coração ardente de amor e de uma fé inabalável, ao ponto de seguirem cantando para a arena do Coliseu, onde seriam massacrados pelas feras e pelo fogo. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos conta que quando Maria estava em seus derradeiros dias de vida na terra, na cidade de Éfeso, acompanhada de João Evangelista, chegaram notícias de Roma, anunciando que dolorosas perseguições haviam se iniciado contra todos aqueles que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Com o coração angustiado, Maria se afastou da multidão que sempre a procurava. E diante de um crepúsculo estrelado, ela se entregou à oração, pedindo por todos aqueles cristãos que estavam passando por duras provações. Nesse momento, um pedinte se aproximou de Maria e disse: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Sua voz inspirava profunda simpatia. Ao lado daquele mendigo, Maria começou a sentir um conforto imenso. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores mais secretas de sua alma? Foi então que o mendigo estendeu suas mãos generosas e falou com profundo amor: minha mãe,
vem aos meus braços. Maria então reparou as chagas em suas mãos, e olhando para seus pés, também encontrou as mesmas marcas provocadas pelos cravos do suplício. Com infinita alegria, Maria perguntou: meu filho, és tu? Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria se desvencilhou dos laços que a prendiam ao corpo físico e penetrou o mundo espiritual, sendo recebida por uma falange de espíritos angelicais. Antes de partir para as esferas celestiais, ela desejou abraçar os cristãos perseguidos que permaneceriam no vale das sombras. Emitindo esse pensamento, ela se deslocou rapidamente em espírito, acompanhada da caravana espiritual, e ela se viu diante da majestosa cidade das 7 colinas. Depois de um breve instante, seu olhar descobriu uma multidão trancada a ferro em escuros calabouços. Maria penetrou os sombrios cárceres do Esquilino e, notando as fisionomias tristes dos prisioneiros, ela abraçou cada um deles, aliviando as angústias de seus corações. Antes de partir, Maria se aproximou de uma triste jovem encarcerada e falou ao seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Sem conseguir compreender as razões de ter sido tomada por uma profunda emoção, a jovem prisioneira começou a cantar um hino de amor a Jesus. E daí em instantes, todos os demais prisioneiros cantaram junto com ela. A partir desse dia, todos os mártires que foram sacrificados na arena do Coliseu seguiram para o suplício, cantando. Um desses mártires foi Joana de Cusa. Ela que foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco. No ano de 68, Joana de Cusa e seu filho, que já era um rapaz, foram presos e conduzidos ao circo dos martírios. Joana foi amarrada a um tronco para ser queimada viva. E seu filho foi amarrado a outro na sua frente. Quando foram ordenadas as primeiras flagelações, o executor das ordens imperiais falou com um olhar sombrio e cruel: abjura, mulher. Joana apenas contemplou o céu, sem dizer uma única palavra de negação ou de queixa. Nisso, o açoite vibrou no corpo seminu do rapaz, que implorou com os olhos cheios de lágrimas: renega Jesus, minha mãe. Os olhos de Joana começaram a derramar muitas lágrimas. A rogativa do filho se assemelhava a uma espada sendo fincada em seu coração. Então, Joana se transportou ao passado e se lembrou de quando esteve frente a frente com o Mestre e ouviu seus ensinamentos sublimes. Voltando a si, ela olhou para o filho e disse: silencia-te, meu filho, saibamos morrer como Jesus nos ensinou.
Nisso, o soldado romano se aproximou de Joana e, com a voz carregada de sarcasmo, perguntou: esse Jesus só te ensinou a morrer? E olhando para o soldado com profunda compaixão, Joana respondeu: não, ele também me ensinou a te amar. Depois que as chamas consumiram o corpo de Joana, ela sentiu em espírito uma mão tocar suavemente no seu ombro. E em seguida, ela ouviu uma voz meiga e suave: tem bom ânimo, Joana. Eu estou aqui. Que o Espírito do Natal possa estar sempre presente em nossos corações. Feliz Natal e muita paz para todos. Der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in